E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, a Bíblia em Família. Eu desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade, como de costume, né? Nós estamos aí já no livro de Apocalipse, capítulo 4. Se você tem acompanhado o nosso vídeo aí, a nossa leitura aí diária aí, né? Estamos aí já concluindo aí, né, a Bíblia Sagrada lida em apenas um ano, com você lendo de dois a 3 versículos por dia, todos os dias, você irá conseguir concluir aí ler a Bíblia toda em apenas um ano. Parece que é coisa pequena, mas não é, tá? Eu conheço muitas pessoas que ainda não conseguiram ler a Bíblia toda, muito menos em um ano. Beleza? Então, bora pro vídeo. Apocalipse capítulo 5, 15. Os 7 anjos com as 7 taças cheias das últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Vamos lá. Apocalipse capítulo 16. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que se adoravam a sua imagem, ok? E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que diziam: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, santo és, porque julgaste as coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse aos homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Então, né, devemos sempre declarar que só o Senhor é Deus, que Deus mandou o seu único filho unigênito para morrer
em nosso lugar pelos nossos pecados, para que nós não venhamos a perecer. Foi Deus quem criou os céus e a terra e tudo o que nós podemos contemplar. As obras de Deus são muito maravilhosas. E Deus fez mais, né? Você ouvindo aí um pouco do noticiário aí no rádio, na televisão, não sei, no Facebook, não sei qual é o seu meio de comunicação, né? De conhecimento, de informação. Mas você vê eles falarem que descobriram agora petróleo em outras regiões, descobriram agora também uma fruta também que vão fazer um combustível para o avião. Eu esqueci o nome agora da fruta, de uma planta, né, de um fruto de uma planta. E também o álcool, o alumínio, o ferro, o minério. Então, são muitas coisas boas que Deus já deixou para nós vivermos das coisas da natureza. Coisas essas que vêm de Deus. Coisas essas que infelizmente muitas pessoas não acreditam. Mas eu creio desse jeito que Deus criou todas as coisas, inclusive o mal e o danado do ser humano para o dia mal. A palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. Vamos lá. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Eis que vem com o ladrão, né? Diz o Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade defendeu-se E a grande cidade fendeu-se, né? Ela rachou. Fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ira fugiu, e os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e 2 homens blasfemaram de Deus. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Pessoal, então, você imagina aí, você não adorar a Deus, você não glorificar ao nome do Senhor Jesus, e Deus mandar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, uma chuva de pedra. É algo que eu não quero que aconteça comigo, nem com você. Mas é necessário você buscar na palavra de Deus a saída. Talvez você esteja preso, refém do pecado, refém da prostituição, refém, escravo da mentira, da lascívia, da gula, né? Talvez você dê mais valor para o seu automóvel do que para a sua família. Talvez você dê mais valor para o dinheiro do que para as outras coisas, né? Isso não se faz necessário. Porque a partir do momento que você morrer, essas coisas você não conseguirá mais, você sabe disso, né? Levar mais com você. Então a palavra de Deus nos orienta para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, elas nos serão acrescentadas, né? Colocar em Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar do seu trabalho, em primeiro lugar Deus do que a sua família, do que a sua própria vida. E assim você vai começar a se desprender das coisas desse mundo e vai passar
a ser uma pessoa diferente, assim feito imagem e semelhança de Deus. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!